Glória a Deus. Livro de Daniel 6. Vamos ler alguns versículos. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem sobre todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Diga assim: ele era fiel. E não se achava nele nenhum vício nem culpa. E não se achava em Daniel nenhum vício nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu próprio Deus. Versículo 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, no quarto em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs no seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Versículo 18. O rei então se dirigiu ao seu palácio à noite. O rei então se dirigiu ao seu palácio à noite e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, à primeira luz da aurora, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? 21. Daniel respondeu ao rei: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. 25. Então
rei Dário escreveu: a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, e o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aplaudam forte ao Senhor. Graças a Ti. Fechemos os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na Tua presença, para ministrarmos a Tua palavra e sermos ministrados por ela. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu suma, que o Senhor apareça. De mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, a revelar. Portanto, eu rogo a Ti, Espírito Santo, que se aposse de mim. Para que o Teu nome seja exaltado, Jesus, engrandecido. Para que esse povo que veio aqui nessa noite possa experimentar da Tua dádiva, da Tua interpretação, da Tua revelação. Liberta, sara, salva, transforma, abençoa, habilita, nos põe de pé, posicionados em Tua presença, em obediência à Tua palavra. Repreendido seja todo mal, todo agente das trevas sejam repreendidos no nome de Jesus. Declaramos o Teu poder se manifestando e os Teus anjos travando todas as guerras necessárias. E a Tua igreja avançando, as famílias fluindo, frutificando, prosperando de forma saudável, em regozijo e benefício do Senhor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, igreja. Amém. A glória notória de Deus é o tema. A glória notória de Deus. O livro de Daniel, ele é muito enriquecido e muito enriquecedor. Enriquecido com manifestação palpável, visível de Deus, e enriquecedor para nós que somos ouvintes, leitores, que desejamos nos aprofundar na presença de Deus. Quando lemos essas histórias e observamos a forma que Deus se apossa até de reinos inimigos e faz com que esses reinos inimigos também glorifiquem a Deus. É tremendo nós observarmos quando o rei Nabucodonosor, ele começa a dizer que não há Deus como esse Deus. Também é muito maravilhoso ouvir o rei Dário dizendo que no céu e na terra não há Deus que tenha tamanho poder, tamanha glória, tamanha unção, que livra o seu povo. Também é maravilhoso nós vermos reinos que no momento específico que sitiaram Israel, sitiaram Jerusalém, esses mesmos reis chegam a um determinado momento que eles começam a reconhecer o Deus que é Deus na vida de uma pessoa, a ponto de falar: o Deus de Daniel, o Deus de Daniel seja honrado, o Deus de Daniel seja temível e tremível. O Deus de Daniel, não há Deus como Ele, não há Deus que manifesta de livramento, não há Deus que dá tanto socorro, tanto suporte. Ele é Deus que opera maravilha, que opera prodígio. Ele é o Deus que pode fazer maravilhas em meio ao seu povo. E também, agora eu que estou complementando, salientando, que Ele é Deus que faz maravilha em meio a um povo estranho. E faz com que esse povo estranho também reconheça a grandeza e a majestade desse Deus. Qual o tema da mensagem? A glória notória de Deus. Sem a necessidade de explanação, por exemplo vivido
por ética e condução de vida. Alguém que estava debaixo de uma outorga e de uma separação de reino e governo. Um exemplo, esse rei Dário, ele separa uma quantidade de sátrapas. O que são sátrapas? São autoridades, uma espécie de governador, o que seria uma espécie de deputado, uma espécie de senador, alguém que governa sobre uma província, sobre um estado, possa-se dizer assim. Porém, quando esse termo sátrapas é utilizado, quer dizer que são pessoas que têm fator determinante de decidir pelo reino. Vou repetir: sátrapas são pessoas que exercem uma autonomia de benefício para o reino que o constituiu. Perde-se a vida, dá-se a vida. Perde-se a vida própria, dá-se a vida pela causa nobre ou por aquele que o chamou, o separou, o constituiu. Você está me ouvindo? No meio desses 120, separam-se, faz um filtro mais aprofundado e separam-se 3 presidentes. Esses 3 presidentes, dos quais Daniel é um. E no meio desses 3, o rei quer fazer outro filtro. No meio desse filtro, ele deseja colocar Daniel para ser o que toma todas as decisões pelo seu. É tremendo isso. O rei que tem a caneta analisa a vida de um homem, a condução, a ética de um homem e diz assim: ele é melhor do que eu. Eu estou pensando em só ficar sentado na cadeira e botar Daniel para governar geral. Eu estou pensando, porque é isso que está escrito, e pensava ele em colocar Daniel para reinar sobre todo o povo. Por quê? Porque nele tinha um espírito excelente. O rei fica impactado com esse espírito excelente. E aqui, para alcançarmos esse espírito excelente, temos que ter alguns grandes diferenciais. Primeiro, alguém que tem um coração nobre, útil, gentil, que não tece comentários alheios pelos danos que está sofrendo. Alguém que está no meio de um plano arquitetado por Satanás e seus adeptos. Esses outros sátrapas, quando você utiliza esse termo sátrapas, você está dizendo que aquele que recebeu uma autoridade, exerce autoridade para um bem próprio ou por um objetivo próprio, ao invés de decidir dar a vida em prol daquele que o separou, ele também pode estabelecer planos maquiavélicos para que aquele que não está fazendo conforme aquilo que eles pensam sofra dano e perca a sua vida. E assim acontece. Simplesmente esses homens se juntam e dizem assim: rei, estabelece um edito, estabelece um decreto que num prazo de 30 dias todo mundo não vai poder fazer nenhuma petição a algum tipo de Deus e só vão poder fazer pedidos ao Senhor. Então, durante 30 dias, baixa esse decreto, que ninguém vai poder fazer petições, orações, vai poder se prostrar ali para poder fazer orações particulares. Tudo que for pedir tem que vir aqui, se prostrar e pedir ao Senhor. Tudo que for necessidade tem que ser atendida pelo Senhor. Faz isso. Só que antes disso você precisa observar que eles se juntam e dizem assim: não tem nada que a gente consiga condenar Daniel. Você já reparou que Daniel não anda em conversa, não anda em fofoca, não anda em mentira, não anda em engano, não anda em adultério, não anda em... Daniel só faz tudo que é certo, tudo que é lícito, tudo que é ético, tudo que é moral. Sério, é verdade.
Nenhum deslize Daniel não tem, nenhum pisar na jaca Daniel não tem, nenhuma besteirinha ele não faz, e agora não tem o que fazer. Aí chega um e diz assim: vocês procuram erro em Daniel e nunca vão encontrar, porque ele está alinhado com Deus dele. Ele não está alinhado dentro de projetos da terra, de assuntos da terra. Ele está cumprindo um propósito aqui, mas ele não pertence aqui. Não adianta vocês quererem prender Daniel aqui nessa terra, porque ele está preso lá na terra de cima. Não adianta querer envolver Daniel em assuntos, negócios daqui. Ele tem um cargo, o mais importante, mas isso não é o que deixa ele alegre. O que deixa ele alegre é quando ele chega em casa e se ajoelha, e com as janelas escancaradas ele se lembra de Jerusalém. E ele não só se prostra, ele mora em um lugar alto, e 3 vezes ao dia ele tem hábito, costume de se prostrar naquele lugar, estendendo as suas mãos para Jerusalém. É costume do povo judeu, que mora em toda a face da terra. Eles apontam aonde nasce o sol, eles apontam para Sião, e ali eles levantam a mão e fazem lembranças a Deus. Deus, lembra-te da promessa. Deus, lembra-te do teu povo espalhado em toda a face da terra. Senhor, a tua palavra diz que se o povo chamasse a tua atenção, se arrependesse e levantasse as mãos, dependendo de ti, o Senhor ia ouvir. Então todo o povo judeu espalhado pela face da terra, quando querem falar com Deus, levantam as mãos. Quando você levanta as mãos, você está dizendo: eu não tenho título, eu não tenho cargo, eu estou aqui em Deus, dependente de Deus. Glória a Deus. Toda vez que um homem que tem ou que exerce algum tipo de notoriedade, algum tipo de autoridade, mas ele tem coragem de levantar suas 2 mãos, ele está dizendo: força, conhecimento, eu tenho aqui, mas reconheço que sem Deus eu não sou nada. Eu poderia assinar, mas eu consulto a Deus. Eu poderia decidir, mas eu consulto a Deus. Esse é o reino eficiente. Reino eficiente é aquele que, mesmo podendo dar uma resposta agora, ele consulta a Deus para ver se aquela resposta também vai glorificar a Deus. E é incrível e é tremendo também um homem que recebe uma certa autoridade, mas não faz esse juízo segundo suas próprias análises. Porque nós falhamos quando analisamos algumas ações, nós falhamos quando também julgamos a atitude que o outro teve. Agora, quando eu levanto as minhas 2 mãos para os céus, falo: Deus, eu não quero tecer comentário alheio, eu não quero me envolver em uma conversa que porventura no mundo espiritual fique uma margem de erro e uma especulação que o diabo utilize isso contra mim. Eu estou aqui como agente teu, e quem está aqui como agente de Deus faz a vontade de Deus. Tem cargo, tem título, tem posse, tem autoridade, mas não faz nada sem Deus mandar. Deus está buscando gente assim, gente que ele possa dar notoriedade, evidência, relevância, mas que não faça nada para si, que faça algo que Deus continue sendo estabelecido e a sua glória seja notória. Queridos, um plano é feito. Um plano é feito e diz assim: vocês têm que procurar na lei dele, que é a lei do Deus de Israel. E aí começa a fazer o quê? Baixa o edito, baixa o decreto, e depois vamos na casa dele. Quando chega na casa dele, em horários específicos, quem está lá adorando a Deus? Só que você observa que a própria leitura já deixa claro que não é por causa do edito, do decreto, é porque é costume habitual dele. E aí alguém está fazendo algo e tirando a foto, viu? Foi para te provocar, viu? Foi para te afrontar. Não é hábito, a adoração dele é hábito, a obediência é hábito, a santidade é hábito, não é para mostrismo. Você viu? Agora está tudo se amostrando no joelho. Não, é hábito.
Adoração é hábito, obediência, hábito, santidade, hábito. Se você transforma adoração, obediência, santidade, retidão em hábito, cumpridor de princípio em hábito, falar a verdade em hábito, o inferno vai se levantar, vai ser aleluia, glória a Deus. Quem não pratica o bem, vendo um cumpridor do bem, vai dizer: que é isso? Quer ser melhor do que os outros? Não, é hábito. Eu não faço para me amostrar, é conduta de vida. O meu Deus me ensinou, o meu Deus me ensina, o Espírito Santo me inspira para que todos os dias eu tenha hábito bom. Eu produzo a bem-aventurança onde eu passo. Eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que ele fizesse comigo. Isso é o quê? É hábito. São princípios básicos. E todo mundo consegue obter da benevolência, da graça e da unção de Deus. Se compreender que o Deus que é poderoso, que habita em cima, mas que manda aqui embaixo, Ele está disposto a manifestar de grandes glórias na vida de pessoas simples como você, talvez como você e eu, mas que tem disponibilidade de transformar a glória de Deus em um manifesto que só Deus aparece. A carta lida fala de Deus. Meu exemplo não é para mim aparecer, é para Deus ser exaltado. Eles chegam e se deparam com Daniel de joelho prostrado e com as mãos erguidas. Dependente estou de Deus. Trame o que quiser, dependente estou de Deus. Fale o que quiser, dependente estou de Deus. Não é para me amostrar, dependente estou de Deus. Não é para afrontar o rei que me levantou. É hábito. Eles chegam correndo. Ah, está adorando? Tá. Deixa ele adorar, filma. Chega lá para o rei e fala assim: ó rei, lembra do edito? Lembra do decreto? Lembro. Daniel, a quem o Senhor queria colocar como principal, está lá com a mão para cima, orando ao Deus de Israel, clamando ao Deus de Israel. Nós sabemos que excelentes conselheiros faz com que o reino esteja seguro. Você sabe disso. Bons conselhos lhe mantêm no princípio, bons conselhos lhe mantêm em uma boa conduta, e você tem paz. Jesus é a paz, inclusive, que excede todo entendimento, porque o conselho dele nos leva para a eternidade, aleluia. O exemplo dele leva a nossa vida a produzir bem-aventurança, e com isso temos segurança, temos paz, temos equilíbrio. Tudo isso porque bons conselhos geram segurança na nação. Cerquem-se de bons conselheiros. Cerquem-se de quem tem exemplo vivido em sua vida. E não para poder ser alguém que dá uma lição, mas alguém que já faz isso por hábito. Você está com a cabeça perturbada, mas você diz assim: quem eu vou procurar para ouvir um conselho? Procura se aconselhar com aquele que se apresenta publicamente só apresentando Jesus e não ele. Sem currículo, só com conduta. Sem currículo, só a conduta. O exemplo arrasta. Você bota aqui uma síntese curricular e fala: eu sou formado nisso, eu tenho doutorado nisso, eu tenho mestrado nisso, eu tenho especialização nisso, eu fiz agora o voo com anjo, desci com anjo, subi com anjo, parei no meio, desci. Mas você fala assim: eu ando na presença do Senhor. Ou então aquela oração: eu tenho andado na tua presença, Senhor. Eu tenho reconhecido que só o Senhor é Deus. Eu tenho passado por todas as coisas, mas eu continuo louvando ao Senhor. Exemplo vivido, praticado pela minha conduta. Ah, mas vai desagradar muita gente. Importa que eu agrade a Deus. Importa que agrademos ao Senhor. Porque as leis da terra vão ser estabelecidas nem sempre para valorizar aquilo que são os princípios que geram equilíbrio na nação. Muitas das leis que estão sendo estabelecidas são leis egocêntricas, para manifestar a vontade da carnalidade de um homem que se perverteu, que não quer adorar a Deus, que não quer se submeter à vontade de Deus. Estão preocupados porque tem gente na nação que adora a Deus, que levanta 3 vezes ao dia, ergue as suas 2 mãos para os céus e diz: eu adoro ao Deus, eu suplico
suplico somente a Ele, eu me rendo, me prostro, me humilho, somente a Ele. A nação está caótica, é crise, é problema, é pecado, mas existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é majestoso, aleluia, e perante esse Deus eu me rendo, perante esse Deus eu me prostro, perante esse Deus eu declaro a solução, tem cura, tem milagre e tem livramento, e fica sabendo, ó Rei, se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus, aleluia, Deus. Graças. Sim, eles voltam correndo para o rei e vão dar uma notícia difícil para um rei que conheceu o coração de um homem nobre ouvir. O rei tem muitos sátrapas, centralizadores de informação, fazem governabilidade para si, lideram pelo seu ego, querem se amostrar porque necessitam ter uma posição de destaque, porque trouxe uma resposta que ninguém ganha nada com isso. Só que em Daniel tem um espírito, que é o espírito excelente. O espírito de excelência não faz nada para si, é hábito. É hábito. Então o rei fica preocupado porque ele diz assim, ó, Daniel, como um dos principais que o Senhor levantou, está lá orando, e nós estabelecemos o quê? Que quem fizesse petição a outro Deus, está chamando um cara da terra de Deus. Quem levantasse suas mãos e fizesse petição, qualquer tipo de petição a algum Deus, se não a ti que é rei, iria para a cova. Esse Daniel que o Senhor trouxe do exílio, está lá, a gente encontrou com ele, e ó, nós fomos lá pessoalmente. Vocês são presidente de quê? Da fofoca? Porque vocês não estão governando ao invés de estar lá olhando a vida dos outros? Quer dizer que vocês foram lá pegar ele, ainda filmou, trouxe, fez tudo. Foi porque foi o edito que o Senhor baixou? Não. A ideia de vocês atacou meu ego. E todo homem que tem afloradores de ego aceita andar perto dessas pessoas. Todo mundo que é bajulado, não honrado. Bajulação é diferente de honra. Bajulação é interesse em receber algo daquele que detém da posse, da autoridade, da caneta, para poder favorecer ele. Qualquer notícia, desde que venha algum reconhecimento, algum pagamento. Honra não. Honra é aquele que já cumpriu, já provou, já fez tudo e já é hábito. Por isso que honra demora mais do que o que bajula. O que bajula recebe o troco na hora. Ah, você não entendeu. É quanto? É X. Vem troco. Eu me lembro, tem uma imagem na minha mente. Certo tempo eu morei com uma tia minha, na Lapinha, quando eu vim do interior. Aí, ficava um tempo na casa de uma tia, um tempo na casa da outra. Fiquei para lá e para cá, fiquei quase que andarilho ali. Andando para lá e para cá. Quem vai ficar com um menino barrigudo, baixinho, né? Aí ficou para lá e para cá quando meu pai morreu. Eu me lembro que nessa casa, o pessoal, final de semana, encarcava o dente na cachaça. E aí sempre, eu me lembro que eu descia com 2 garrafas para ir pegar 2 garrafas de cerveja em um bar que tinha perto. Nesse dia, eu fui pegar a cerveja e eu peguei errado. Aí quando eu subi, minha tia falou assim, comprou errado, vai trocar agora. E me deu um tapa. Na hora que eu fui descer a escada, eu caí da escada. Rapaz, eu me arrebentei todo, mas eu protegi a cerveja aqui. Porque eu sabia que a pancada ia ser pior. Beleza, eu troquei a cerveja. Quando eu voltei, ela falou, você viu a queda que ele tomou, mas protegeu o quê? Aí ela pegou o troco e me deu.
Sabe o que é isso? Bajulação. Nem parece, né? Coitadinho, bajulação. Agora sabe o que é hábito? Hábito é tudo natural. Você estando ou não, seu nome é lembrado. Você estando ou não, seu nome é protegido. Você estando ou não, ninguém vai aceitar tecer comentários alheios a seu respeito. Então, acontecia que, quando eu faço algo de forma natural, eu também não busco reconhecimento. Porque é o quê? Porque é o quê? É hábito. É natural, é hábito. Rapaz, você vê, ele está esse tempo todo fazendo tanta coisa e parece que ninguém reconhece o que ele faz. Vem cá. O cara está reclamando. Talvez o cara não tenha nem percebido nada. Até aparecer duas espécies de Satanás. Dizer assim para o cara: você não está vendo não que você não é honrado? É igual a história da formiga. Que está todo mundo... Tem um desafio da piscina. E o desafio é atravessar uma piscina para pegar um pote de mel lá em cima. Mas só vai ganhar o pote de mel quem conseguir atravessar a piscina. Aí várias formigas se posicionam ali. Outras histórias falam que é um agente, enfim. Só que nesse lugar onde as formigas vão atravessar, tem um monte de animais ferozes ali. Que quando essas formigas entram, eles vão vir para poder comer as formigas. Só que aí, essa formiga ela não escuta. E aí está todo mundo posicionado. Vamos começar a contagem. E ela só está entendendo que vai ter uma contagem para pular na piscina. Só que no meio da contagem, o cara fala, só lembrando do perigo que é pular nessa piscina, porque tem isso. Como ela não escuta. Aí quando ele contou, ela se jogou e foi. Pegou o pote de mel, ganhou o prêmio. Aí depois vieram perguntar para a mãe. O que foi que aconteceu? Ela não ouviu não o alerta que foi dado. A mãe falou, não, ela não escuta não. Quando você para de ouvir, você começa a realizar o extraordinário. Quando você escuta aquele que não chegou em lugar algum, mas que se coloca no lugar, né, de conselheiro, aí você não dá um passo, com medo do que pode acontecer. E quem confia em Deus, vai. Quem confia em Deus, flui. Quem confia em Deus, depende dEle. E é isso que faz o Evangelho ser notório e evidencia uma glória notória desse Deus, que pega a gente como a gente. O que é que tu vale? O que é que eu valo? Nada. Mas Deus pega a gente como a gente, faz o quê? Vai romper, vai crescer. Vai chegar em lugares, vai ser conselheiro de alguém. Tem gente que nem estudou sendo conselheiro de alguém que é doutor. Mas tem a presença, tem a graça, tem a unção. Porque assim o reino de Deus se manifesta. Porque é hábito. Não é para forçar a barra. Então esses homens chegam, falam ao rei. Quando fala ao rei, o rei fica o quê? Feliz? Triste. Porque para eles, Daniel subiu correndo para orar, para afrontar o decreto. Só que para o rei já sabe que aquilo é conduta. Não é para mostrismo, é natural dele a adoração. É natural dele a obediência. E aí o rei fica até o final do dia pensando como deveria livrar quem? Pô, gente, isso é tremendo demais. Nações inimigas lutam para destruir os inimigos. Dário está lutando para dar vida para Daniel. No final do dia, aqueles armadores do plano de destruição chega para o rei e fala assim: o senhor não fez o decreto? Está escrito acerca dos medos, dos persas, que o rei que estabelece e não cumpre é ele que vai ficar envergonhado perante as nações. Ele fala, então tá bom, cumpre o decreto. Triste, ele deu a ordem. Rapidamente os malfeitores vão pegar Daniel,
colocar lá na cova dos leões, a história que nós conhecemos. Só que lá vão botar uma pedra muito maior na frente. Quando a notícia que já tinha sido feita conforme o decreto é conhecida pelo rei, o rei entra no seu quarto e abre o quê? Aí é assustador. Hoje eu não quero alegria, eu não quero que vocês venham conversar comigo, bajulação, não quero. Hoje o verdadeiro está arcando com consequência por continuar sendo verdadeiro. Você não entendeu. Hoje um verdadeiro está sendo condenado pela verdade que prega, pela verdade que vive, pelo hábito de condução da sua vida, por expor a verdade do Evangelho, e hoje ele está sendo condenado. Não quero comer, não quero beber, não quero alegria. E segunda palavra que nós lemos, e seu sono também, e ficou a noite inteira aguardando amanhecer. Ao nascer da aurora, você sabe que hora é essa? Entre 4 a 5 horas. Porque é exatamente nessa hora também, pastor Braz, que a gota de orvalho cai. É exatamente nessa hora que o Senhor sacia a nossa sede. É exatamente nessa hora que o orvalho justifica muita coisa. E o rei rapidamente vai lá, ele diz assim: Daniel, servo do Deus. Ele tem certeza que o Deus de Daniel é um Deus vivo. Aleluia. Olha que propaganda do inimigo acerca do nosso Deus. Deus toma os lábios de quem Ele quer, para reconhecê-lo, para manifestar da glória, da presença e da unção. Que bom servir, seguir e adorar esse Deus, né? Um Deus que pega a gente desconhecida como nós e nos faz vivermos experiências profundas, maravilhosas. Daniel, servo do Deus vivo, por algum acaso, o Deus que continuamente você adora. O rei sabe que a adoração dele não é só quando vem a situação difícil. O rei sabe que ele conduz a sua vida debaixo de oração, debaixo de obediência, debaixo de santidade, debaixo de cumprimento de propósito. O rei sabe que Daniel é alguém que tem compromisso com Deus e adora a Ele. Por acaso o teu Deus, que continuamente você adora, lhe livrou desse leão? Lhe livrou da cova? Será? Só que ele está falando isso, segundo a própria palavra, com a voz arranhada. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é angústia no espírito, porque um inocente foi condenado. Será que o Deus vivo pode salvar Daniel, seu servo, que continuamente adora Ele? Será que dessa vez Deus também fez? Será que dessa vez Deus também quer fazer na sua vida? Será que dessa vez Deus também quer dar livramento para você, sua casa, sua família? Será que dessa vez que você porventura está amargando de situações difíceis, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, pode ter se lembrado de você também? Será que está parecendo que o leão vai... Mas Deus se lembrou de você? Daniel, servo do Deus vivo, será que porventura o Deus que continuamente você adora, pergunta que não quer calar, você está adorando a Deus? Pergunta que não quer calar, você está exaltando a Deus? A circunstância, a tempestade, o decreto, a mentira, o engano, mas você continua adorando a Deus? Porque se você continuar adorando a Deus, certamente Ele livra, certamente Ele guarda, certamente Ele liberta, certamente Ele manifesta. Aleluia, glórias a Ti, Deus da glória. Amém. Com a voz arranhada, quer dizer, depois de uma noite perturbada com choro, com
sofrimento. Porque quem causa dano ao inocente não fica em paz. Ah, mas não foi ele, a caneta foi dele. Essa foi a perturbação dele. Eu permiti que um homem bom, por uma ideia de gente maldosa, fosse conduzido à cova dos leões. Tome cuidado. Volta. Ah, mas eu vou ser envergonhado. É melhor ser envergonhado do que condenar um inocente. Tem nada não, Deus tira a vergonha também. Quantas vergonhas Deus já tirou da gente. Nós não merecíamos nem estar aqui. Eu não sei vocês, mas eu já fiz tanta coisa. Se passasse aqui um pouco da minha em vídeo, as asneiras que eu já fiz, vocês não teriam nem coragem, talvez, de ficar aqui. Mas mesmo assim, Deus me amou. Quantas coisas você já fez na sua vida, nos momentos de ira, nos momentos de afloramento, nos momentos de precipitação, carnalidade aflorou, desejo inflamou, e você não pensou duas vezes, causou dano, pecou, errou, enganou, se prostituiu, traiu. Mas Deus não matou você, não deixou esse leão destruir você, não deixou essa cova ser fechada sobre a sua vida. Ele falou, ainda tem um sonho, ainda tem uma promessa, ainda tem uma realizar, ainda tem uma manifestar, ainda tem uma cumprir, eu ainda faço. Se creres, verás a glória de Deus. Quem aqui quer ver a glória de Deus? Glória a Deus, eu também quero sentir, quero experimentar. Acredito que Ele é poderoso, acredito que Ele é majestoso, acredito que Ele não muda, acredito que Ele vai fazer, realizar, vai libertar. Quantas guerras, quantos pecados que a gente tenta, luta, mas talvez nessa noite Ele pode manifestar de algo nunca antes sentido, percebido, experimentado. Basta apenas você ter um coração que desenvolve o ser contínuo. Ser contínuo, eu adoro. É natural meu. É uma conduta que eu tenho. Os problemas tentam me desestruturar, mas eu me ponho de joelho a orar. Eu me prostro na presença dEle. E toda vez que eu faço isso, é como se uma força que não existisse em mim se apossasse de mim e me levasse a uma outra estratosfera, aquela totalmente espiritual, que faz com que Jesus seja exaltado, que faz com que Ele seja engrandecido, que faz com que até o sacrifício de Jesus seja vivenciado ao olhar nítido, claro, palpável, que tudo que Ele fez valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque você está vivo. Por que valeu a pena? Porque Ele fez aliança com você. Por que valeu a pena? Não adianta qualquer pessoa tentar desestabilizar, descreditar valor. Jesus te amou e ponto. Isso é inegociável. Não só amor, deu a vida dele em prol da sua e da minha. Ele falou, ó rei, vive eternamente. Como é que pode alguém que sabe que só quem vive eternamente é Deus? Como é que pode um servo, um presidente por nome de Daniel, sabendo que só quem vive eternamente é Deus, dizer para um rei da terra, dizer, ó rei, vive eternamente. Diga assim, essa história, lembrada em 2026. Ah, você não entendeu? Viver eternamente, conta essa história, vai, fala que Deus pega o inimigo, fala que Deus pega quem Ele quer, fala que Deus salva quem Ele quer, fala que Deus toma lábios de reis, para declarar que só Ele é Deus, no céu e na terra. Ó rei, vive eternamente. O que é que Ele está dizendo? Que reis façam bom reinado, que autoridades exerçam justiça e bom governo com equilíbrio, com equidade, sem causar dano, sem tratar como melhor A, B ou C, que faça um governo uniforme, que faça um governo que todos possam ter a oportunidade de serem bem vistos, bem quistos, bem amados, serem filhos. Jesus fez isso, pegou gente como a gente e transformou em filho. Quantos de nós não tínhamos paternidade, pertencimento?
E ele pegou a gente e diz assim: eu vou pagar seu preço, vou dar minha vida por você, vou derramar, vou verter até a última gota do meu sangue. Enquanto não estabelecer a consumação, eu estou contigo. E depois da consumação eu vou preparar o lugar. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou voltar para pegar vocês. Aleluia, que promessa maravilhosa. Ele fez, Ele faz, Ele cumpre, Ele é fiel. Daniel chega para ele: ó rei, vive eternamente. Aqui não é gerar eternidade em uma pessoa carnal. Aqui é o feito histórico, ecoando na eternidade, glorificando a quem fez o coração dele se prostrar para Deus. Vive eternamente e essa história seja contada. Vive eternamente e todos saibam que independente se você sitiou Israel ou não, sua geração sitiou Israel ou não, seu coração, rei, pode ser bom, se reconheceres que somente Ele é Deus. Só Ele é Deus. Ele fala: fica sabendo, ó rei, que o meu Deus é Deus que livra. E eu não fiquei preocupado com a cova. Não. A hora que Deus disser que eu estou pronto, estou pronto. Ah, mas eu não acho. Não tem a ver com achismo. Deus é que sabe de todas as coisas. Talvez você está nessa noite aqui e nem sabe o motivo pelo qual Deus te trouxe aqui. Ou talvez o motivo que você veio não teve nada a ver com ouvir a palavra. Mas Deus tem a sua forma de lançar o anzol para fazer pescaria e salvar almas. A intenção do Evangelho é redenção de vidas. A intenção do Evangelho e o propósito do Evangelho é salvar almas para o Pai. Maior número, maior quantidade de almas para uma colheita extraordinária. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer usar gente nesses dias. Agora o apelo da salvação é feito. Mas quem quer aqui aceitar Jesus como seu Senhor? Quem quer voltar para a presença de Deus? O Evangelho está sendo pregado e você dizendo: eu não estou pronto. O Evangelho está sendo pregado e você dizendo: acho que ainda não chegou a minha hora. Quando é a sua hora? Porque Jesus morreu há 2000 anos e ainda não é a sua hora. Ele já pagou bem antes. Para hoje você dizer que não está pronto, você está pronto. Está pronto. Agora talvez você está muito centrado nas asneiras, nas precipitações. E aí o que você quer é cumprir um propósito ou um voto na terra. Mas Deus está te chamando para estabelecer marcos históricos na eternidade. Ó rei, vive eternamente. Parar de causar dano aqui na terra. Isso é exemplo de vida contínuo. Hábito. Eu faço o bem por hábito, não para mostrismo. Eu faço o bem, é hábito. Eu quero obedecer porque é hábito. Eu vou me santificar porque é hábito. Deus me livrou, rei. Os leões adormeceram. O rei perde o sono e o leão sente sono. É a nobreza do propósito, né? Deus inverte alguns fatores e a fome acaba. Deus corta a fome. Aí tem um monte de gente falando: o leão jejuou. Não, Deus guardou mesmo. Porque quando o leão jejua, ele decide. Agora quando Deus guarda, Ele estabelece. É isso. Jejuou. O leão seguiu o que o rei fez, é verdade. Glória a Deus. Então, ele diz assim: ó rei, e eu não teci comentário a seu respeito, porque a armação foi de uma pessoa, mas quem assinou foi o Senhor. Mas mesmo assim eu não lhe falei nada. Vive bem, rei. Seu coração é bom, rei. Que o seu reino seja notório. Se coloca de pé aplaudindo a Jesus. Glória a Deus.